Aí, gente maluca, está começando mais um react. Agora eu vou reagir aos artistas brasileiros que são mais famosos no exterior. Eu imagino que esse vídeo não tenha eu, porque eu não sou muito famoso ainda. Estou tentando fazer meu nome para ficar famoso. E para quem não me segue, aí das minhas redes sociais estão na descrição. Errando, mutando. Eu estou mais famoso no exterior do que aqui no Brasil. Eu sei disso porque nos stories está falando isso. O meu feed está falando isso. E no começo da minha carreira como influenciador, a minha caixa de perguntas só tinha pergunta da Rússia, dos Estados Unidos. Então, vamos. MPB de Caetano Veloso, a lambada do grupo Kaoma, o sertanejo universitário de Michel Teló, o heavy metal do Sepultura até o funk paulista do MC Fiote, por diversas vezes artistas brasileiros alcançaram sucesso global, levando para o mundo um pouco da nossa cultura nacional das mais variadas formas. Reconhecidos pelo público e mídia por suas conquistas, a maioria deles primeiro criou seu espaço no Brasil para só depois cruzar fronteiras. Porém, um pequeno grupo acabou fazendo Custa ser um pouco diferente. Tá começando na fora depois. Tá chegando aos poucos aqui no Brasil. É bizarro, mas é a nossa realidade. Fazendo o caminho inverso e apesar do sucesso internacional, por aqui o reconhecimento não foi o mesmo. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai dar aqui um pouco de espaço para alguns artistas brasileiros que são grandes estrelas lá fora, mas que aqui no Brasil o pessoal deixou passar um pouco batido. Pode até parecer um pouco estranho a ideia do Brasil ser o mercado internacional para um brasileiro, mas isso não quer dizer que os brasileiros não valorizam os famosos daqui. Isso acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, a Beyoncé é mais famosa aqui do que na isso existe. E começando muito bem, a gente tem a paulistana B. Inácio. Filha de mãe alemã e pai brasileiro, Bettina Inácio, daí o B. Inácio, ela nasceu e passou parte da infância aqui no Brasil, mas a carreira musical dela começou a tomar forma quando ela já morava na Alemanha. Ela fez faculdade de música em Stuttgart, porém o primeiro álbum de estúdio dela só saiu em 2007, depois que ela conheceu o guitarrista Luiz Brasil e produziu em Salvador o Mistura Fina. Algo legal de ressaltar aqui é que, apesar dela já estar morando lá na Alemanha, do disco ter sido lançado por uma gravadora de lá, das 12 músicas do disco, apenas 2 não eram em português. De 2007 até hoje, a B já lançou 5 álbuns de estúdio e todo o repertório... Tem isso também. Quando nós famosos têm uma fama relacionada a outro país, é normal a gente ser famoso em outro país do que aqui. Por exemplo, eu já falei para todo mundo o meu sonho de ser converter uma cantora internacional. Então é mais fácil ser assim. Eu não tiro a minha culpa. É como eu falei agora, eu tenho um pouco de culpa nisso. Dela sempre foi predominantemente em português. E não só isso, as maiores referências e influências delas são de músicas tradicionais brasileiras, algo que só pelos títulos do disco a gente já consegue perceber. Em 2007 ela lançou Mistura Fina, em 2009 o Mistura Natural, 2011 o Azul, em 2013 ela lançou o Índia Urbana e o mais recente dela, o Tropical Soul, saiu em 2016. Mesmo ela estando sempre na ponte aérea entre o Brasil e a Alemanha, o fato é que enquanto lá ela toca nas rádios, é figurinha carimbada em programas de TVs e festivais de músicas pelo país, aqui no Brasil ainda é uma parcela muito pequena que conhece ela. Tanto que apesar dela sempre deixar bem claro de onde ela é, o sucesso dela entre o público da Alemanha é tão grande que no Wikipedia ela tem uma página em alemão, mas não tem em português. Dá pra acreditar? Em cima, cima, cima. Bizarro. Eu falei muito bizarro. Eu vou deixar de falar um pouquinho. É propaganda.
para cantar de música. O cantor e ator Samuel Nascimento, que apesar de ter dado os primeiros passos dele aqui no Brasil, hoje em dia o fandom dele é mais ali entre América Latina e Europa. Em 2008 ele participou do reality show do Disney Channel High School Musical A Seleção, da qual ele foi um dos finalistas, porém não chegou a vencer a temporada. No entanto, apesar disso, ele acabou entrando no elenco da adaptação nacional do filme, que foi lançada nos cinemas em 2010. Eu não sei se todo mundo aí lembra, mas High School Musical Desafio foi primeiro lançado nas salas de cinema aqui do Brasil e só depois entrou na programação do Disney Channel. Ainda no Disney Channel, ele entrou pro elenco da série Quando Toca o Sino, que teve 2 temporadas, mas o hit da carreira veio mesmo em 2012, quando em uma ponte entre o Disney Channel Brasil e Argentina aconteceu e levou ele pro elenco principal da novela Violeta. A novela até que fez um certo barulho aqui no Brasil, porém não foi nada comparado ao sucesso de audiência que ela teve na Espanha, França, Itália e toda a América Latina, onde ela batia tipo recordes de audiência. Apesar da grande estrela de Violeta ser a cantora e atriz Tini, que aliás eu vejo vocês pedindo bastante pra falar dela por aqui, como a novela tinha essa pegada meio rebelde, meio High School Musical, e por ele estar no elenco principal, o Samuel acabou ganhando um enorme destaque, pois o personagem dele estava incluído nos números musicais. Ele participou dos 6 discos que a turma de Violeta lançou e participou também da turnê mundial com um elenco que passou pela América Latina, Espanha, Portugal, Suíça, Alemanha. É bom saber que tem artista brasileiro, que artista nem leva para o estrangeiro. Por favor, Disney me nota. Eu aqui, compartilhar esse vídeo para eles me notar. Na França, o sucesso era tão grande que eles praticamente fizeram uma residência porque só lá foram mais de 30 shows. Nesse caso do Samuel, a gente pode até considerar que ele tinha um personagem muito popular dentro da franquia Violeta, mas ainda assim o programa em si é que era o verdadeiro fenômeno. E como não chegou aqui no Brasil tão forte como o High School Musical ou o RBD, nem todo mundo tinha conhecimento que lá fora um brasileiro estava fazendo todo esse sucesso. Tanto que até entre o público que era fã da novela, nem todo mundo sabia que ele era brasileiro. Uma porque era gravada em espanhol, né? Então não tinha como o pessoal identificar logo de cara. E outra porque a mídia nacional daqui do Brasil não deu tanta atenção assim para essa conquista dele. Enquanto eu sou fã da novela. Tô falando novela porque ele falou novela, mas eu não sabia que ele era brasileiro. Na Argentina ele ganhou o prêmio de melhor ator no Kids' Choice Awards, que, ok, não é lá a premiação mais séria do mundo, mas ainda assim é um termômetro de popularidade. Por aqui, com exceção do público que acompanhou Violeta, quase ninguém conhece ele. Agora a gente vai um pouquinho mais longe para falar da Laura Risotto, que, assim como Samuel, também tentou iniciar a carreira dela aqui no Brasil, porém o reconhecimento só veio lá na Europa. Ela já teve que ir um pouquinho mais longe. O som da Laura é uma mistura de pop com folk, pop rock, e em 2009 ela assinou com a Universal Music aqui no Brasil e lançou em 2011 o álbum de estreia dela, Made in Rio. Quem talvez lembre um pouco dela por essa época são os fãs da Demi Lovato, porque ela que abriu os shows da turnê que a Demi fez por aqui em 2012. Como as coisas aqui pelo Brasil não rolaram muito bem, ela se mudou para os Estados Unidos, onde ela fez faculdade e mestrado em artes e música, mas sempre ali tocando a carreira dela. De forma independente, ela lançou em 2014 o segundo álbum de estúdio dela, o Reasons to Stay, e em 2014 o EP Ruby. Uma curiosidade que eu ainda não falei por aqui é que a Laura tem ascendência letã. A mãe dela nasceu na Letônia e o pai dela tem dupla cidadania. E o engraçado é que, mesmo na época do primeiro álbum, apesar de aqui pelo Brasil o pessoal não ter dado muita atenção, as músicas dela já apareciam lá na parada musical da Letônia. Mas enfim, no final de 2017 ela participou das seletivas nacionais que ia decidir quem iria representar a Letônia no Eurovision. Ela ganhou e em 2018, em Portugal, a gente teve uma carioca no palco do maior festival de música do mundo, mas representando outro país. Mas nesse caso específico até que tudo bem, porque até aí o Brasil nem participa do Eurovision. Com Funny Girl ela ficou apenas em 12º lugar, não chegou a disputar as finais, mas fez ela se tornar ainda mais querida na terra dos pais dela. A música posteriormente alcançou o 10º lugar na parada musical da Letônia, onde ela vem mantendo uma carreira em bastante ascensão. O single mais recente dela se chama Tag Trophy. É um indie pop bem gostosinho, pelo que eu vejo aí na maioria dos comentários, eu acho que muitos de vocês provavelmente vão gostar, e a música alcançou o 1º lugar nos charts da Letônia semanas atrás,
sendo esse o primeiro single número 1 da carreira dela. Como ela é ainda muito jovem, se não me engano ela tem apenas 25 anos atualmente, ela tem ainda aí muito tempo para trabalhar e expandir a carreira dela para ainda mais mercados. E quem sabe até mesmo o Brasil, por que não? Antes da gente seguir em frente, já deixa o like aí no vídeo, beleza? Continuando pela Europa e novamente lá na Alemanha, uma das personalidades da mídia local mais conhecidas no país é uma brasileira chamada Fernanda Brandão. A Fernanda é modelo, atriz, cantora, apresentadora, sabe aquela pessoa que tá na mídia e que você vê ela praticamente em todas as áreas? Bem isso. E tudo começou pra ela como dançarina quando ela apareceu em clipes de artistas como Kylie Minogue, Pink, Henrique Iglesias, entre outros. A carreira dela na música é dividida em algumas etapas, mas ela começou a fazer um pequeno barulho ali por volta de 2002, quando ela assinou com a Edel Records e lançou o single Wherever You Are, I Feel Love. Nessa época ela usou o nome artístico Lava, quem teve aí aqueles DVD. Aliás, vou lançar um desafio aqui. Se vocês quiserem que eu trave um vídeo inteiro em espanhol de novo, comenta aí nos comentários. Do Planet Pop talvez lembre dela. O sucesso foi um pouco moderado, mas meio que serviu como uma porta de entrada para ela no mercado. Tanto que apenas 2 anos depois ela formou um trio ao lado de uma outra garota que é boliviana e um cantor lá da Alemanha mesmo. Eles ganharam um contrato com a Polydor/Universal Music e aí os grandes hits vieram. O grupo se chamava Hot Banditos e o som deles era um pop com um toque bem latino, sempre fazendo referência à nacionalidade de todos os integrantes, e por lá, o maior hit deles foi a música Vel Vel, que chegou a receber certificado de ouro por ter vendido mais de 250 mil cópias no país. Não chega até a ser um pouco estranho uma música latina ter feito tanto sucesso na Alemanha e na Rússia, porque eles também chegaram a fazer um pequeno barulho por lá. E aqui no Brasil, país de uma das integrantes, quase ninguém sequer ter ficado sabendo. Porque vamos lembrar que isso era 2004 e uma música só cruzava os oceanos se a gravadora tivesse disposta a investir na divulgação. O que não foi o caso aqui. O contrato do Hot Banditos com a Universal durou até 2010, eles lançaram alguns álbuns e vários singles, até que em 2010 a Fernanda voltou a trabalhar em carreira solo, dessa vez usando o próprio nome dela e lançou o single Gigolô. Apesar de ser em português, a faixa novamente foi mais focada para o mercado europeu e ela lançou em parceria com o produtor Ten New Jam, que já foi indicado ao Grammy e é um dos nomes por trás de hits como Me Against the Music, da Britney Spears, e Change, do grupo britânico Sugar Babes. Gigolô foi o último trabalho da Fernanda como cantora, porém a partir daí ela foi começando a expandir para outras áreas. Ela foi jurada na versão meio que equivalente do programa Superstar na Alemanha e da versão austríaca da franquia Popstar, e desde então ela é figurinha cativa em programas de variedade, reality shows e outras atrações por lá. Um dos projetos mais recentes da Fernanda é o documentário Children of the Forgotten, onde ela relata a experiência dela e do diretor Roma Rutten junto aos índios da etnia Runi na floresta amazônica. O projeto foi lançado em formato de curta-metragem e livro de fotografias. Porque se você não é famoso aqui na sua terra, você vai ser famoso no outro lugar. Então isso vira feito motivacional. Então meu recado para todos os gigolôs. Mulherada, bote ele pra fora. O último caso que a gente tem aqui talvez seja o que mais ganhou assim uma certa atenção da mídia nacional. Tipo, eles nunca chegaram a aparecer em programas da Globo, Record ou SBT, porém eram rostinhos bem conhecidos da galera que curtia MTV. Cansei de Ser Sexy, ou apenas CSS, caso você prefira assim. Hello, this is Brazil Hilton. O Cansei de Ser Sexy é uma banda formada originalmente por 6 amigos em São Paulo, liderada pela vocalista Love Fox e pelo produtor, baterista e guitarrista Adriano Sintra. Um dos primeiros casos de grande sucesso que surgiram na internet, tudo começou de uma forma bem despretensiosa, a banda foi criada em 2003, o primeiro disco só foi sair em 2005 e graças à internet a popularidade dele só foi expandindo pelo mundo. Em 2006 o selo americano Sub Pop, uma divisão da Warner Music e responsável por lançar algumas bandas que talvez alguns aí conheçam, Nirvana, Soundgarden, alguém? Assinou com eles e aí sim as coisas começaram a decolar de verdade. É até difícil definir o Cansei de Ser Sexy em apenas um gênero musical, porque, eles misturavam basicamente tudo. Indie, rock, eletrônico, pop, tudo de uma vez só, tudo numa mesma música.
Era uma confusão muito bem organizada. Óbvio que o visual, a atitude e até o próprio nome da banda já era algo que impactava, e a soma de tudo isso fez com que a mídia no mundo inteiro colocasse os olhos neles. A versão internacional do álbum de estreia deles alcançou a nota 73 no Metacritic, eles foram a atração do festival Glastonbury no Reino Unido, e até no YouTube eles fizeram história por terem sido o primeiro artista a atingir a marca de 100 milhões de visualizações, graças a uma parceria deles com a Apple, que usou a música deles no comercial de lançamento do iPod Touch. Como a Apple vinculou esse comercial na TV aberta, a popularidade do Cansei de Ser Sexy nos Estados Unidos explodiu, e em 2007 Music is My Hot Hot Sexy alcançou a posição 63 na parada musical da Billboard. Nenhum outro artista brasileiro chegou tão longe no mercado americano desde então, e sem querer desmerecer um ou outro, mas dá pra perceber como foi diferente da época que o Michel Teló viralizou com Ai Se Eu Te Pego e todo mundo só falava disso? Só por curiosidade, Ai Se Eu Te Pego alcançou a posição 81 na Billboard em 2012. O impacto global que o Cansei causou foi muito grande dentro do que a gente pode considerar como indie. Em 2008 eles lançaram o álbum Donkey, que deu as caras nas paradas musicais do mundo todo, da Billboard dos Estados Unidos ao Oricon no Japão. Porém, com o tempo e após alguns conflitos internos, a popularidade da banda foi diminuindo, cada um foi indo pro seu lado, e em 2013 o CSS lançava o seu último álbum de estúdio até então, Planta. Talvez eu tenha resumido um pouco demais a trajetória do Cansei de Ser Sexy, mas isso porque eu já tinha ideia de fazer um outro vídeo deles. Mas ao mesmo tempo, se eu não falasse deles num tema como esse, eu sei que vocês iam me descascar aí nos comentários. Então, nos comentários desse vídeo, caso eu veja que vocês realmente tenham interesse neles, um pouquinho mais pra frente eu preparo. Porque, como eu disse, eu tenho a consciência de que muita gente aí foi fã e acompanhou, mas depois que eu vi que a Billie Eilish não sabe quem é Spice Girls e Hilary Duff, eu fico até com um pouco de pé atrás de chegar aqui com um tema que eu acho que todo mundo vai saber do que se trata e a realidade não ser bem essa. Aliás, essa é até uma reclamação que eu recebo com uma certa frequência. Bom, pessoal, espero que vocês... Mano, eu não sabia que eu estou no caminho certo. Porque tem vários artistas brasileiros que é mais famoso na fora do que aqui. Tá certo que ainda eu sou um artista pequeno, não sou muito reconhecido, isso pode mudar. Eu posso ser famoso aqui, não na fora, mas... Mano, isso é muito pesado. Aliás, tem duas séries também que faz muito sucesso aqui e na fora não faz tão sucesso assim. E as séries são americanas. Mas é tudo tem atriz. E outra é Pica-Pau. Mano, isso é muito pesado. E, bom, você sabia que isso acontecia? Artistas brasileiros faziam mais sucesso na fora do que aqui. Comenta nos comentários. Até os próximos vídeos. E falou!